Muito boa tarde, nesse momento, 14 horas e 12 minutos, pelo Facebook do Canal X, o Canal X Brusque. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. Um trabalho de resgate à história de Brusque, 24 horas, essa equipe trabalha para todos vocês. Através do canal a cabo, né, através da NET, claro, através do Canal X Brusque, através do canal online também, que é o primeiro que nossa Brusque aqui, Santa Catarina teve, o tvcanalx.com, e a nossa página, trazendo essa novidade ao vivo, né? Entrevistando, levando informação e hoje trazendo o nosso vice-prefeito Arivec. Uma saudação especial, seja bem-vindo ao Canal X, seja bem-vindo ao nosso Facebook. Obrigado, Banana, saudar você, saudar a nossa população brusquense. Estamos à disposição para falarmos um pouco desses 100 primeiros dias de governo da nova administração de Brusque. Bom, Arivec, a pergunta é uma só, né? A gente pergunta a você pela tua experiência, não só você teve uma ligação muito forte com o nosso ex-governador Luiz Henrique da Silveira, você tem um bom relacionamento em Florianópolis, bom trânsito em Brasília, né? O que a cidade pode esperar? Porque já falávamos isso numa entrevista anterior, antes mesmo da posse, né? E a gente vê a necessidade desse trânsito bom para a gente trazer realmente entradas de capital, de dinheiro, investimentos para a nossa cidade, né? Porque a gente sabe, você vai comentar esse fato também, caiu a arrecadação, então o município sofre, todos os municípios brasileiros estão sofrendo essas consequências, né? E a pergunta que fica é essa: como é que está a nossa relação com Brasília, apesar de conturbado, né? Essa situação da Lava Jato, etc. A parte econômica a gente já discutiu, quantas vezes falamos, pois o nosso pessoal sabe das dificuldades, mas assim, o que Brusque pode esperar ao longo dessa nova gestão? Banana, eu acho que esse relacionamento está indo muito bem, apesar dos movimentos nacionais que, no meio político, causam preocupação a todos o cenário brasileiro, econômico, né? Mas ainda essa semana, na segunda-feira, eu estive com o próprio governador Raimundo Colombo, conversando sobre o Fundam, que deve ser lançado aqui em Santa Catarina, que vai destinar mais de 700 milhões aos municípios catarinenses, da qual o Brusque também terá a sua parcela de novos recursos. Também, junto ao governo estadual, já nos primeiros dias de governo, a gente viabilizou a troca daquele projeto que foi comentado, a imprensa, a Câmara nos respaldou, foi convocada extraordinariamente, sem nenhum custo, o presidente assim o convocou, e pudemos reformular aquele projeto do Badesc, que é o prolongamento do canal extravasor na beira-rio da Santa Terezinha, que são 4 milhões também, que é do governo do Estado, é um empréstimo do Badesc. Então, junto à Caixa Econômica e ao Ministério das Cidades, nós tínhamos muitas obras paralisadas. Então, nós estamos retomando essa conversação. Na quinta-feira passada, fizemos uma grande reunião com a Caixa Econômica Federal, todo o grupo da Caixa esteve aqui na Prefeitura, e nós pretendemos, a partir do mês de maio, meados do mês de maio, ir a Brasília para destravar o restante que ficou. Muitas coisas a gente já encaminhou, como a Rua Otaviano Rosa, que já entregamos a ordem de serviço lá no Cedo Alto, então que já está começando as obras, quem passar por lá vê os maquinários, o equipamento começando, o canal da Santa Terezinha, o túnel da Santa Terezinha, que no dia 5 de janeiro nos pegou naquela grande enxurrada, né? E é uma obra começada lá em 2010, que já consumiu recursos na ordem de mais de 12 milhões, faltando apenas 70 metros de túneis e mais uma parte de galeria para ser encerrada e entregar a obra à comunidade. Aquela comunidade não merece aquilo que passou no dia 5 de janeiro, de uma obra que tem recurso e que em Brasília está à disposição de repassar esses recursos. Nós passamos muito trabalho para retomá-la, porque é verdade, a Caixa Econômica não financia os reajustes, e o reajuste, então, como era uma obra que já estava parada desde 2012, nós tivemos que fazer a correção monetária, que é normal no sistema financeiro, para retomarmos aquela obra. Então, só naquela obra vamos gastar, eu acredito que até no mês de agosto, por aí, pudemos entregar tanto o túnel do Monte Serrat, que dá o fim das enxurradas na região do Monte Serrat, como também na região da Nova Brasília, que ali o túnel é maior, um túnel grande, eu já publiquei até a imagem, que é um túnel de 2,60 metros. Hoje, na atual administração, nós já escavamos mais de 10 metros de túnel, falta ainda quase 60 metros de túnel, então que está sendo no dia a dia quem passa por aí, então isso são mesmo recursos federais. E o governo federal está sinalizando com mais um pró-transporte, que aí, a partir talvez do mês de abril, mês de maio, junho, nós iremos programar mais uma série de obras que iremos colocar nesse pó-transportes, porque hoje em Brasília não adianta
tu ir sem projeto, né? Hoje o sistema é cadastrado eletronicamente. Então, a bancada federal, tanto os senadores Dário Berger, como o senador Dalírio, como o senador Paulo Bala, que todos dessa família do Senado passaram pelo nosso governo, pelo governador Luiz Henrique. Todos esses três participaram do processo eleitoral junto com o governador Luiz Henrique, foi quem me botou na política, quem eu fui o grande parceiro político durante os últimos anos de vida dele, né? Eu convivi com o Luiz Henrique até os últimos dias da vida dele, tanto no governo do Estado como no Senado da República, onde eu não era funcionário dele, mas toda semana eu participava, eu não fui ao Senado trabalhar com ele, porque permaneci em Santa Catarina, a convite do governador Raimundo, mas tinha um contato diário com o senador. Então, a bancada federal da mesma forma, até os políticos que eu costumo dizer, Banana, que lá em Florianópolis ou em Brasília, a gente costuma fazer uma política talvez um pouco diferenciada da política daqui. A gente discute ideias, briga por opiniões diferentes, mas ao acabar essa conversa, o clima acaba, a conversa acaba e viramos amigos. Eu, por exemplo, o ex-governador se perdeu a mim, na última viagem que eu fui a Brasília, acompanhado do presidente da Câmara, vereador Pirola, estivemos no seu gabinete, fomos muito bem recebidos, conduzimos as coisas também no gabinete do se perdeu a mim, como do João Paulo Kleinubin, como toda a bancada, eu levei o Pirola na bancada do PMDB, no caso do Mauro Mariano, o deputado Penin. Então, essa relação com todos os deputados catarinenses, como o Décio Lima, que é do PT de Blumenau. Então, eu tenho esse entrosamento com os 16 deputados federais, tranquilamente, que todos me conhece pessoalmente, sabe da minha maneira de administrar e quando a gente esteve na frente do governo do Estado, a gente atuou. Da mesma forma, a bancada estadual do PMDB é a maior bancada, mas as outras bancadas estaduais do PSDB, que aqui em Brusque tem um deputado, Serafim Venzon, mas a bancada do PP, a bancada do PT, todas essas bancadas que têm representação na Assembleia Legislativa, como do PSD, o Jean Kuma tem aparecido aqui também em Brusque. Então, vários deputados estaduais do PMDB, o Aldo tem aparecido também por aqui, o Chodini. Então, são deputados que têm uma convivência maior com a nossa cidade, o deputado César Souza, que esteve aqui durante essa semana. Então, todas essas pessoas são amigos pessoais e pessoas que a gente tem um grande acesso e uma grande relação para destravar aquilo que realmente está travado e buscar novos investimentos. Eu acho que a cidade precisa rapidamente voltar a crescer. A nossa cidade passou por um desânimo, vamos dizer assim, um clima de paralisação e precisa voltar a crescer o mais rápido possível. E, para isso, precisa ter investimento. Investimento acarreta em recursos. Então, isso é o meu papel, é isso que eu tenho tentado no dia a dia, tenho trabalhado todos os dias na prefeitura, como vice-prefeito, não precisaria estar ocupando a função, poderia, na saída do prefeito, só ocupar a vaga, mas estou no dia a dia do lado do prefeito Dr. Jonas, a quem eu também faço aqui o meu cumprimento, de companheiro que de estarmos no dia a dia, do lado a lado do seu gabinete, podendo buscar as soluções que Brusque tanto precisa. Bom, uma pergunta que fica, e eu queria registrar para todos os nossos telespectadores, telespectadoras, que está aberto aí o canal de comunicação. O pessoal pode fazer perguntas, sim, para o vice-prefeito Orivec, utilizando aí, claro, o nosso Facebook, Canal X Brusque. Entre em contato com a gente vai poder informar ou passar essa pergunta aqui ao nobre vice-prefeito, para que ele possa interagir junto com a gente aqui. Está aberto esse canal de comunicação, sim. Nova Brasília, vice-prefeito, o senhor falou dessa busca de recursos, etc. e tal. O pessoal lá está aflito. Nós, no começo, eu lembro até que da necessidade da gente interagir e ter força para resolver os problemas, né? E um problema grave que continua, evidentemente, a gente sabe que administrar a empresa é uma coisa, você vai lá, você compra a tinta que você quer, compra o prego que você quer, modo de dizer, só que na parte pública você depende de concorrência, é uma série de fatores por si só diferentes da iniciativa privada. A gente tem esse conhecimento. Agora, temos uma data, porque o pessoal está aflito lá, o senhor sabe disso, até manifestações, e a gente tenta se colocar um pouquinho no lugar deles, e realmente a pergunta que fica é essa: Nova Brasília, alguma perspectiva, alguma data para a gente ter uma solução para aquele caso? O caso da Nova Brasília específico vamos dizer assim, da antiga Oswaldo Niebuhr, que é o principal, o maior problema. A empresa tem 120 dias, a partir do mês de abril, para executar a obra. Ela já está executando, como eu lhe falei anteriormente, mais de 10 metros já foram feitos de túnel, e eu acredito que eles vão me entregar essa obra durante o prazo. Mas a Nova Brasília não se requer só a Nova Brasília. Existe o antigo Barreiro, que é a rua José Winter, inclusive mora uma irmã minha lá nesse bairro. E ali deu um grande problema também no dia 5 de janeiro. O que acontece do Barreiro? O Barreiro precisa fazer uma tubulação nova, que quem for lá ao Barreiro nesse momento, os tubos estão lá colocados à beira da via. Só que essa tubulação,
por administração, por alguns governos que se passaram, não fizeram essa tubulação e acabaram se fechando os acessos à tubulação que se encontra hoje a galeria na frente do Arca, no Arca da Santa Terezinha. Então, nós conversamos com os empresários da região, são 2 grandes shoppings que tem ali na região, com muita dificuldade, mas entenderam a realidade, e um dos empresários já aceitou que nós passássemos a tubulação em frente ao seu shopping. Então, é um procedimento demorado, para tirarmos a água do barreiro, assim que eu chamo. Nós temos que encaminhar um projeto pela Câmara de Vereadores para que possamos passar pela beira da pista da rodovia Antônio Rai, para podermos descer pela lateral do Stop Shop com aquelas águas do barreiro. Esse é um projeto que nós estamos já bem finalizado, só estamos dependendo, nesse momento, da execução do projeto, de encaminharmos um projeto de lei, que eu acho que toda a Câmara vai apoiar, porque é uma necessidade urgente daquela comunidade, só que como nós vamos usar a mesma rua, que serve também para desbocar a água da bacia, da rua João Rai, que antigamente se conhecia como bacia, que essa aí é um grande problema. Essa aí volta a requerer uma construção de um novo túnel. Nós temos que subir ao lado do Stop Shop, mais ou menos uns 10, 20 metros, com galerias grandes, e, a partir do momento, nós vamos ter que ultrapassar a rodovia Antônio Rai de novo, com mais um túnel, que é um projeto demorado, que é escavado manualmente, né? Quem vê na internet esse tipo de confecção de túnel é um trabalho manual. Então, nós vamos ter que fazer ali, mais uma vez, um túnel. Por quê? Um lado está o Stop Shop, uma grande construção, e o outro tem a loja do bebê e um prédio também, um lado direito e no lado esquerdo, 2 grandes prédios. No ponto máximo, que é a rodovia, que é a pista, ele ultrapassa 10 metros de altura. Então, não há como a gente construir ali uma galeria, abrindo a pista no meio para rebaixar uma galeria a mais de 10 metros de altura, com 2 construções daquele tamanho. Então, é uma obra muito complicada. Nós estamos, nesse momento, pedindo à Caixa Econômica, que é a financiadora da obra, que nos permita que, na metade da rua que sobra ao lado do Stop Shop, comece um túnel. Porque, na verdade, o túnel só começaria na subida do morro quando começava a passar a rodovia. Então, como nós temos um problema na caixa d'água grande ali e o problema daquele prédio, nós estamos pedindo a modificação do projeto para que a obra comece logo na subida do morro, do lado do Stop Shop, comece a trabalhar com túnel, para que essa obra possa tirar aquela água que aquela comunidade da bacia realmente fala com razão. O que eles passaram nos últimos anos, sofreram e continuam sofrendo com qualquer chuvas que acontece ali naquele bairro. Eu que sou do bairro Santa Terezinha, eu tenho sido cobrado quase que diariamente. Tentamos várias negociações aí de passarmos por outros terrenos de pessoas conhecidas, mas as pessoas, por passar uma galeria de 2 metros, acaba comprometendo o terreno. E como o recurso da prefeitura também é um recurso pouco, nós não temos como indenizar uma área, porque todas as áreas à beira da rodovia têm um custo muito elevado. Os proprietários querem um terreno ali próximo, para ter uma ideia, que está desocupado, Banana. Aí eu fui procurar o proprietário e perguntei quanto é que está uma placa até lá, para quem passar um pouquinho mais abaixo do Stop Shop. Perguntei ao proprietário quanto é que ele queria pelo aquele terreno. Tem uma placa assim, ele falou 1,5 milhão. Então é um absurdo nós pagar 1,5 milhão para passar uma galeria e aquele terreno não será mais usado para mais nada, porque teria que dar os recuos lateral para a nova construção. Então, o projeto original já era nessa subida do lado do Stop Shop, apenas com galeria, que é impossível a realização. Então, nós vamos ter que... A Caixa Econômica, nós estamos esperando a autorização da Caixa Econômica para que ela nos autorize a começar um pouco pela metade da rua, ao lado do Stop Shop, para começar o túnel. Então, eu acredito que essa obra, nos próximos meses, deva ter o seu início. Com essa obra definida, nós conseguimos trazer o barreiro, então, que vai deslocar na mesma localidade, que é ali na frente do Arca, onde é que tem a galeria do PAC, né, que foi feito, entrando pela antiga rua do CIP, né, que leva até o rio. Então, nós somos obrigados a trazer todas essas águas, tanto da rua José Winter, como a rua João Rai e a Bacia, para a frente do Mercado Arca, ali onde é que tem uma grande caixa, uma grande galeria, para que possamos desembocar no rio. Isso aí vai todo um investimento de galerias e túneis e também vai a recuperação da pavimentação, porque quando você destrói, você tem que recuperar. E esse dinheiro em nenhum lugar nós encontramos para financiar, esse tem que ser recurso próprio, que é o grande problema das obras de drenagem. Se arruma dinheiro para a drenagem, mas não se arruma dinheiro para a repavimentação. Arivec, vice-prefeito, nós tivemos recentemente aí o trabalho do IPTU, a arrecadação de IPTU, né? O vice-prefeito
sabe como é que foi essa arrecadação, o percentual que foi recolhido, o valor auferido no IPTU? Porque uma das coisas que perguntam para a gente, vice-prefeito, é exatamente isso. Poxa, a cidade tem buraco, a cidade está com problema, e cadê o dinheiro do IPTU? Né? Claro, as pessoas não têm conhecimento, por isso que a pergunta. Nós temos problemas com dívidas que ficaram, etc. e tal, né? Então fica a pergunta, a situação do IPTU, esse dinheiro entrou, o percentual, que valor entrou, e a situação dessa parte da mobilidade também, que aflige tantos. Nós tivemos aqui pertinho aqui da João Bauer, nós estamos na João Bauer, nosso escritório fica aqui na João Bauer, em frente aqui da Praça Sesc Centenário, bem pertinho da prefeitura, um buraco aqui que ficou 3, 4 semanas, se não ficou mais, né? E a gente percebe que a cidade está demorando muito essa parte do tapa-buraco, da gente poder minimizar um pouco essa situação. Claro, chove, problemas e tal, ninguém aqui está jogando pedra em ninguém. Mas eu queria falar sobre esse assunto, a entrada do IPTU e essa repercussão dessa situação dramática da falta do dinheiro para poder fazer e conduzir as coisas pela cidade. Realmente, Banana, nós tivemos uma grande dificuldade de início com a questão do tapa-buraco. Primeiro porque nós não tínhamos empresa licitada, então nós estamos fazendo o tapa-buraco com a própria usina de asfalto, que está indo bem, está funcionando, tal. O início foi difícil, foi tumultuado. Então, agora, graças a Deus, a grande maioria dos buracos já foram tapados, porque desde o mês de outubro não havia sido feito mais tapa-buraco. Então, se acumulou muito a questão do tapa-buraco. Se você fosse passar pela rua Zantão-Cedrinho, por exemplo, você não conseguia quase passar, que é uma rodovia de tráfego pesado. Tal. Então, ela está toda recuperada. A Rua São Pedro, também grandes problemas de tapa-buraco, tivemos que fazer grandes obras, né? Quase que recuperar totalmente o asfalto, porque era muito buraco que existia. Então, essa questão do tapa-buraco, a gente evoluiu bastante, a gente admite que ainda falta muito o que fazer. Então, tivemos um probleminha essa semana na usina, que teve que recuperar uma parte da usina que teve uma danificação. Cinco dias foi recuperado, está sendo recuperado. Então, e a semana que vem a usina volta a funcionar. Mas, realmente, o tempo não tem nos ajudado. Realmente, desde janeiro, você pode perceber, você que vive no meio de comunicação sabe disso, não teve uma semana que não choveu na nossa cidade. Nossa cidade teve um grande volume de chuva no mês de janeiro até esse momento, hoje ainda, né? Ontem choveu muito, ontem à noite. Então, existe realmente essa dificuldade. E a dificuldade financeira, a questão do IPTU, eu acredito que ele cresceu na faixa de 10%, o ano passado eu acredito que foi na faixa de 13 milhões, agora nós estamos na faixa de 14, 15 milhões, foi arrecadado na primeira parcela, que seria o quê? A primeira parcela e aqueles contribuintes que pagam o IPTU em parcela única. Porque o IPTU ele acaba também sendo dividido por alguns devedores durante o ano todo, porque ninguém está inadimplente se estiver pagando em dia, mês a mês, o IPTU. E nós lançamos, a partir de ontem, ou encaminhamos o projeto para a Câmara, do Refis. O que é o Refis? Das pessoas terem a possibilidade, aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, desemprego, motivo de falta de recursos, ou por deixarem de pagar o esquecimento, possam, a partir do mês de junho, fazê-lo em pagamento em parcela única, com desconto de 100%, e até com parcelamento com descontos daí diferenciado para cada um do tipo, desde que não seja a parcela mínima de R$100, né? E possa se estender isso por vários meses, até 36 meses, eu acredito. Então, esse projeto foi encaminhado ontem para a Câmara de Vereadores. Eu acredito que teremos o apoio da Câmara de Vereadores nesse projeto, porque muitas pessoas nos procuram querendo realmente colocar a sua situação em dia. E, para isso, então, nós já lançamos o Refis. Só que quando a gente fala em IPTU, Banana, nós tivemos a questão agora, hoje, nesse momento, foi aprovado o aumento do servidor, então nós estamos com as contas nossas em dias. Nós recebemos a Prefeitura com uma dívida já consolidada e foi paga de 5 milhões de reais, né, que eram obras executadas, projetos que tinham sido entregues. Então, isso nós quitamos. E tem mais lá, eu acredito, perto de 6 a 7 milhões de assuntos que nós pretendemos discutir ou em juízo, ou as empresas nos comprovarem a sua realização, o seu fornecimento. Então, tem um passivo ainda lá para ser discutido, seja judicialmente ou seja com apresentação de recursos administrativos e tal. Então, isso aí, dali para cá, nós fizemos o quê? Começamos a administrar a cidade com muita cautela. Para quê? Pudéssemos avaliar até final do ano, principalmente o quê? A folha de pagamento e as nossas obrigações em dia.
porque nós recebemos PIS/PASEP com mais de 3 milhões, tivemos que reparcelar naquele momento que o Badesc passou o projeto de lei para aprovar o empréstimo do Badesc, tivemos que correr atrás de um financiamento, de um reparcelamento, para poder botar a casa em ordem. Então, o doutor Jonas e eu começamos a perceber que o mais importante nesse momento era nós estar com a casa em dia, a casa em ordem, porque se nós não tivermos negativa, nós podemos ter recursos do governo federal, do governo do Estado, nós não vamos poder receber. Então, nós colocamos a casa em dia, se preocupamos muito com a questão do servidor, para que o servidor não parasse, para que não houvesse uma greve, porque uma greve você faz com que a mãe não possa trabalhar, não tem lugar de deixar o seu filho, que a pessoa que for no posto de saúde não possa pegar o seu remédio. Então, nós garantimos com essa negociação com o sindicato que nós vamos ter um ano de estabilidade, e não um ano de estabilidade só com o funcionalismo, nós vamos ter um ano também de estabilidade, se a economia se manter como estiver, nós vamos ter condições de fechar o ano pagando a folha de pagamento, pagando o 13º, mantendo as contas do município em dia. Isso nos dá uma credibilidade no mercado e também nos dá uma credibilidade junto à população e junto aos servidores. Então, esse trabalho foi feito. Hoje nós podemos estar com tranquilidade que possamos dizer o seguinte, podemos chegar ao final do ano, fechar nossas contas em dia. Então, agora, nós temos que fazer investimento. Então, nós temos que pegar. Temos se reunido agora, a partir da semana passada, nós reestruturamos uma administração, nós tínhamos uma secretaria que era a Secretaria de Comunicação, como nosso objetivo sempre foi manter no máximo 9 secretarias, que era nosso discurso, então nós tivemos que alocar para a Secretaria de Comunicação a diretoria geral e passamos a Secretaria de Comunicação a se chamar, que já existia, só fizemos interno, não precisou mandar a lei pela Câmara, já existia, a Secretaria de Governo e de Coordenação na Gestão Pública. Então, colocamos lá o William Molina para cuidar da gestão pública. Agora nós criamos um grupo gestor que todas as compras, todas essas questões que envolvem recurso público, desde o aumento do servidor, desde de hora extra, desde todas essas questões, vão passar por um grupo para peneirar realmente e ver as prioridades que nós precisamos para a nossa cidade. Então, os grandes municípios fazem isso, o Estado faz isso muito bem, passa pelo grupo gestor para ver as prioridades, as principais necessidades que o município precisa. Porque se nós formos falar em obras que nós vamos começar a executar e que já estão em execução, como é o caso da Nova Brasília e da Otaviano Rosa, tem a contrapartida do município. Para isso, nós precisamos alocar recursos. Todo o pacto de drenagem, nós temos que alocar o asfalto em seguida da confecção do PAC. Então, tudo isso nós temos que deixar previsto que a quantidade de recursos que nós vamos ter esse ano, e a maior fonte de recurso própria nossa é o IPTU. E o maior volume de IPTU foi esse que entrou. Então, nós temos que estar garantindo o pagamento do 13º, a folha de pagamento até dezembro, e, com isso, ver o que, nesse valor, sobra para, pelo menos, nós poder garantir a contrapartida dos projetos que nós possamos buscar recursos fora. Sem contar na área da saúde, área da educação, que já tem recursos específicos, que nós estamos investindo bem mais além do percentual. A educação é 25%, estamos batendo na casa dos 30%, a saúde, que era 15%, estamos batendo na casa dos 24%. Então, por quê? Houve um aumento muito grande de demanda. Nós estamos hoje quase com 14 mil alunos. A folha da educação são 2 mil funcionários, passa de 2 mil funcionários. A folha da saúde, eu peguei agora há pouco, são 565 funcionários. Então, o volume de recursos desprendido nisso, nós recebemos, Banana, a prefeitura sem licitação e sem medicamento. Tivemos que licitar todos os medicamentos. Agora, os postos de saúde, você já começa a ver, para achar as reclamações por falta de medicamento e falta de médico. Tivemos que contratar mais 6 ou 7 médicos que estavam faltando nos postos de saúde. Então, tudo isso foi feito. O mutirão de cirurgia, eram 2 mil cirurgias represadas. Você participou do dia do lançamento. Hoje já está bem aquém daquilo que mais todo dia vai acumulando de novo. Não é você resolver 2 mil cirurgias que está resolvido o problema. Todo dia vai aparecendo novas cirurgias. Então, tem caminhado muito bem na Secretaria de Saúde, o doutor Humberto tem feito um trabalho em cima disso, na questão dos exames especiais, porque tomografia, ressonância, isso aí o SUS não paga, então a prefeitura é obrigado a entrar com esse custo. Então, temos avançado e muito nessa questão. Claro que falta muito ainda, e nós vamos cada dia avançando. Na educação, a mesma coisa, recebemos a educação sem a contratação do uniforme escolar, sem a contratação do material escolar, tivemos que fazer licitação. Um processo de licitação, para quem entende licitação, ou para quem o cidadão comum não conhece, leva mais de 45 dias para montarmos o processo de licitação, acharmos
o fornecedor, fazermos o contrato até que ele entrega os produtos. Então, essas questões já deviam ser deixadas do governo passado, já deviam ser deixada a licitação pronta, de equipamento. Nós recebemos a prefeitura numa situação muito deplorável na questão do equipamento. Quem esteve na Secretaria de Obra viu. Agora que nós estamos, a partir de essa semana, definimos a licitação dos novos aluguéis de equipamentos, seja ele caminhão, maquinário. Então, daqui uns 15, 20 dias, nós podemos ter de novo vários equipamentos alugados para que possamos começar aquelas obras que a gente tinha prometido, que tinha avancado no início do governo, para que possamos dizer o seguinte: opa, nós vamos tocar Beira-Rio, mas tocar Beira-Rio com que equipamento? Equipamento próprio nós não temos. Então, nós tivemos que fazer uma nova licitação, e já está indo para a rua agora, já está na rua, e nós vamos poder alocar esses equipamentos para que, no máximo, acredite, em 15, 20 dias, nós já temos esse equipamento. Nós não temos nem hoje um hidrojato para limpar a boca de lobo. Hoje a prefeitura não tem. Então, nós estamos licitando isso também, porque no dia da enchente a gente contratou Energecial, agora nós precisamos fazer dessa nova licitação, já tem um novo hidrojato, para quê? Para desentupir as bocas de lobo das ruas, porque tem muitas ruas que enchem só pelo fato das bocas de lobo estar entupidas, e manualmente não tem como fazer isso. Então, isso é um equipamento, a prefeitura não tem, então nós estamos licitando também nessa remessa. As máquinas de varrer estão em estado também muito degradável, vamos ter que alocar. Então, vamos licitar também agora a questão da limpeza urbana, a questão de... Você nota a Beira-Rio, onde é que está limpa, está ficando bonita, tá? Mas é lenta, por quê? É feita pelos nossos funcionários, nós temos poucos funcionários braçais para fazer esse serviço. Então, nós vamos tentar alocar a roçada, a pintura de meio-fio e o recapeamento asfáltico também, porque nós temos muita coisa de obra nova. Mas o que falta também, por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui da Santa Rita, a partir da Ponte do Bombeiro. O SAMAI está fazendo a obra, estão tampando os buracos, mas aquela pavimentação ela não fica mais igual. Então, qual é a nossa ideia, doutor Jonas, na administração? Qual é que é? É repavimentá-la. Com a camada de asfalto aí de 4 centímetros, repavimentando, aí não dá mais aquele problema tão grave de tapa-buraco. Nós temos que começar um processo rápido de repavimentação, porque só o tapa-buraco não permite, cada chuva abre outro, tapa um, cada chuva abre outro. Então, é esse procedimento que nós vamos ter que adotar daqui para frente. Arivec, quer fazer a sua pergunta? Acesse o nosso Facebook, canal X Brusque. Eu só queria fazer um gancho muito importante, né? Eu acredito que eu, como brusquense de coração, a gente aprendeu a amar, eu sempre falo isso, admirar essa terra, criei meus filhos aqui. E onde eu quero chegar? A cada 4 anos, vice-prefeito Arivec, a gente, não é o senhor, né? Não é que nenhuma crítica, por favor, entenda não como crítica, mas a gente vê que sai uma administração, gente, parece-me que o equipamento todo está destroçado, né? Carros destroçados, né? E não se cobra a responsabilidade. Eu fico alucinado, pessoalmente falando, não só como publicitário, mas assim, eu digo assim, como cidadão brusquense. Como é que pode, né? E as responsabilidades? Porque é dinheiro público, né? Foi injetado dinheiro lá. Como é que pode toda a vida esse lado, ou seja, sair de uma administração sem licitação? Não estou defendendo ninguém aqui, não estou defendendo essa administração e nem criticando a outra. Eu só estou dizendo uma história que acontece pelo Brasil afora. Então, o que acontece? Sai uma administração, não deixa licitação para remédio, porque a cidade tem pessoas carentes, sim. A Brusque é uma cidade rica, mas tem muita gente carente. Infelizmente, tem, né? Então, a gente viu o desespero de tantas famílias, de tantos problemas que estão aí ainda, que está sendo solucionado, entendo isso, mas a gente vê o desespero de tantas pessoas. Por quê? Não tinha licitação. E a gente entende, nós entendemos, mas o duro é aquela mãe, com aquele pai, com aquela criança no colo, desesperada, buscando uma solução, né? Então, eu só quis fazer esse comentário porque é vergonhoso. Toda troca de administração, gente, é aquele ressentimento. Eu vou deixar isso... Parece-me que é aquela bandeira, o meu partido é melhor que o seu, eu não posso deixar tudo pronto para ele, porque ele vai fazer mais bonito. Então, na verdade, está se faltando o amor, o respeito à cidade, ao próximo. Ou seja, destruir, parece que destrói, né? Eu não estou aqui afirmando isso, mas dá a impressão que equipamentos básicos, um hidrojato, a cidade de Brusque, rica como é, não tem um hidrojato. Isso é uma vergonha.
né? Não ter carro, carro destruídos, máquinas que vão para a rua, enfim. Gente, isso é uma vergonha, né? Esse é um comentário, desculpe o meu desabafo, mas não é culpa do senhor, não é culpa do Dr. Jonas, né? Mas a gente vê que realmente é uma vergonha nacional esse tipo de coisa que prejudica o cidadão, né? E prejudica, claro, a nossa cidade de Brusque. Nobre vice-prefeito, uma pergunta aqui que segue, né? Já que nós estamos aqui 15 para as 13, tem que liberar o vice-prefeito. O Paulo Schmidt aqui faz a pergunta seguinte: boa tarde, ele faz uma indagação. Como a administração manda um projeto de lei para a Câmara, o projeto do reajuste salarial dos servidores, com erro de ordem que vai contra a constitucionalidade do projeto? O que aconteceu? Essa é a pergunta do Paulo Schmidt. Obrigado pela pergunta. Foi o fato do aumento salarial de ontem. A prefeitura e o prefeito, Dr. Jonas, tanto eu como a Arivec, defendemos ainda, né, que foi mudado o projeto, mas que os comissionados da prefeitura não recebessem o aumento. Por quê? Quando nós convidamos alguém para ser comissionado, ele sabia o salário que ele ia ganhar, então não havia necessidade de encaminhar junto. Fizemos a consulta, alguns estados, alguns municípios do país fizeram e foi aprovado. Existe, no meio desse comissionado, Paulo, muitas pessoas efetivas que exercem função comissionada. E essas pessoas vão ter carreira, passa a administração, muda a administração, mas vão continuar trabalhando na prefeitura. E são muitos. Os diretores de escolas, os chefes de posto de saúde, muita parte interna da prefeitura são ocupados cargos de confiança com pessoas comissionadas. Então, essas pessoas teriam direito, sim, se fosse a justiça, de buscar esse aumento de 5%. Não é o caso do simples comissionado, porque se alguém vier entrar na justiça contra o prefeito, é de livre nomeação, o prefeito poderia demiti-lo, mas não é esse o simples fato. Então, houve essa questão. Então, quando a Câmara levantou isso, sem problema nenhum, o que nós não queríamos era que onerar ainda mais o município. Então, se as pessoas que foram convidadas por nós para exercer cargo de função e a função administrativa, não necessariamente estariam nesse aumento. Mas foi uma correção que foi feita. A gente agradece a Câmara agiu, porque poderia haver uma inconstitucionalidade de algumas pessoas que, se achasse prejudicada, poderia entrar na justiça, ou poderia entregar o cargo ao prefeito e ir embora, ou poderia entregar o cargo e voltar para a sua função. Então, não é nenhum grave erro. Alguns da oposição querem fazer isso como se fosse um grande alarde, como se tivesse um grande erro. Uma coisa simples de corrigir. Isso é que nós temos que pregar: planejamento para a cidade, gestão. Gestão não se faz com 4 anos. Gestão é a montoeira de obra parada que tem na cidade, desde a época do seu Hilário, da época do Ciro, não se fez mais um metro de Beira-Rio. Então, tem uma série de coisas que não é de administração, é de interesse da cidade. Então, nós não podemos mais ficar aí administrando de acordo com cores partidárias, com torcida. A torcida no momento eleitoral. Acabou o momento eleitoral, nós temos que se unir. Eu vim para a disputa eleitoral no PMDB exatamente para isso, para buscar unir a nossa cidade em defesa da nossa cidade. Não em defesa de um partido político, não em defesa de uma ideologia partidária, mas em defesa da nossa cidade. E a defesa da nossa cidade é termos planejamento, é termos obra, como eu disse para você agora há pouco, abrindo o ProTransporte 3, nós vamos colocar a obra para daqui a 10 anos. Não me interessa se vamos ser nós que vamos executar, ou se é o próximo prefeito, ou quem vier a ser. Então, nós temos que planejar a cidade para o futuro. Nós não podemos ficar apenas prejudicar uma comunidade, como foi o caso da Nova Brasília. A obra foi executada 12 milhões de reais, faltando apenas 1 milhão e 400, e a obra não serviu para nada, porque deu a enchente, a água invadiu a casa, o comércio, um grande prejuízo até para o posto de saúde, porque realmente não deu continuidade ao projeto, porque um prefeito começou, os outros não continuaram. Então, isso é que não pode acontecer, o prejuízo que a cidade tem com isso. E, gente, vamos ver esse momento como um momento de unirmos a cidade para o lado positivo, de buscarmos soluções, não só criticar por criticar. A crítica positiva, a crítica ela constrói. Quem não tem que assimilar isso, eu vivo no meio político há mais de 20 anos, consigo assimilar. Eu conversava com os fiscais da Fazenda semana passada, numa reunião na prefeitura, eu dizia para eles: nós começamos no governo do Estado, Banana, em 2002, e assumimos em 2003, com a receita do Estado em 400 mil reais. Naquela época, 400 milhões de reais. Naquela época, você via a pessoa saindo da FIP ou saindo do Stop Shop e um fiscal dentro do ônibus tirava a sacola da sacoleira, espiava o que tinha dentro e tal. O governador Luiz Henrique disse: gente, chamou todo mundo lá, vamos fazer um trabalho que nós possamos arrecadar mais, mas que nós não perseguimos o empresariado, que nós não matamos aqueles que
preste o serviço. Eu disse naquele dia no Cine Loja, não sei se você estava lá, se o poder público só não atrapalhar o setor privado, já está bom. Porque muitas vezes o setor público atrapalha o setor privado. Então, vamos arrecadar sim, arrecadar mais, vamos, mas com tecnologia, procurando instalar nos nossos comércios o cartão eletrônico, a nota fiscal eletrônica, a cobrança via cartão, que a sonegação vira zero. Então, uma série de ferramentas convencendo, comparando, como nós fizemos no Estado, a área têxtil, a área de alimentação, a área da saúde. Então, comparando os vários setores para ver quem está sonegando mesmo e chegar e cobrar dessas pessoas que sonegam, com determinação, mas dizendo, gente, no teu padrão, no teu trabalho, no teu comércio, o normal seria pagar X, você está pagando Y. Então, nós temos que se adequar a isso aí. Não só chegar a lacrar e fechar o cara, porque quebra o cara. Então, nós criamos essa mentalidade, saímos de 2003 com 400 milhões e entregamos o governo do Estado ao governador Raimundo com mais de 1,5 bilhão de arrecadação, está chegando quase a 2, e você não vê mais nenhum fiscal parando ônibus, ninguém mais mandando a bicapu de carro para ver se tem mercadoria dentro. Então, com a fiscalização eletrônica, fazendo com que o sistema seja informatizado, para que todo mundo pague, porque não é só... Todo mundo tem que pagar um pouquinho, todo mundo pagando o pouco que é necessário, vai aumentar a arrecadação. Agora, muitos pagam e muitos não pagam. Então, essa questão nós temos que fazer com que a nossa cidade busque a modernidade. E isso não é questão para o nosso governo. A informatização da prefeitura, ela não é interligada. Então, hoje, um cidadão vai no posto de saúde, pega um remédio, vai no outro, ele pode pegar de novo a receita, ele vai no outro... Então, tem que estar interligado para quando o cidadão chegar no posto de saúde ou no plantão do hospital, ele saber que lá na Santa Terezinha ele já foi recomendado um exame de sangue, ele já passou pela manhã ou no outro dia anterior, ele teve um problema de pressão alta, porque daí o médico já vai saber qual é o sintoma que ele está sentindo. Então, isso é desenvolver. Agora é só lá reclamar que está faltando, que está... Não adianta, nós temos que modernizar a administração pública. A administração pública precisa mudar. O modelo que está aí está fracassado. A nível de país, a nível de Estado, nós estamos assistindo todo dia na televisão. Ou nós criamos um novo modelo que chamarmos o servidor público, que aqui em Brusque tem 3.600 e pouco, para participarmos dessa inovação. Não temos que excluir o servidor, temos que fazer com que ele, o servidor, principalmente os efetivos que vão continuar na administração de todos os tempos, que ele possa nos ajudar a construir mecanismo que nos leva ao desenvolvimento. Porque, senão, tudo que se faz como governo, só como o momento partidário ou o momento político, não resolve, porque chega um outro, muda tudo, começa tudo zero. Ou então nós temos que dar continuidade, por exemplo, à Beira Rio, não é um projeto político nosso, é um projeto de Brusque, é o canal extravasor, que vai ligar a nossa barragem, que deve ser licenciada nos próximos dias, nos próximos meses, que vai ser licenciada ela num conjunto de equipamentos com o radar meteorológico. E com a barragem, com a Beira Rio, nós vamos quase que, talvez, zerarmos a questão das enchentes em Brusque. Então, é um conjunto de obras que nós temos que buscar o governo estadual, o governo federal, para que possamos desenvolver a cidade. A questão da duplicação, nós temos que fazer as ligações, não adianta só Brusque chegar duplicado e nós não ter os acessos. Então, nós temos que fazer os acessos. Isso tem que ser estudado. Hoje de manhã nós retomamos várias obras do Estado. Por exemplo, a Rua Nova Trento não tem saída. A primeira prestação de conta da Rua Nova Trento, em 2014, até hoje não foi aprovada. Não conseguiram pegar o segundo recurso, o terceiro recurso não conseguiram pegar, porque a primeira prestação de conta não foi aprovada. A rótula que passa na 1º de maio, sequer o terreno foi desapropriado, que ali tem que fazer uma grande rota na saída da Rua Nova Trento, que inclui no projeto, se querer, não foi desapropriado. Então, agora tivemos a Renault está sob júdice, então falamos com a Justiça, a Justiça liberou para que vá lá, faça o desmembramento de área, para depois compensar, para que possamos construir e acabar com aquela Rua Nova Trento, que está lá com recursos do Estado, garantido pelo Fundam, mais 749 mil na conta do Estado, querendo disponibilizar a Brusque, mas não conseguiram aprovar a primeira conta ainda. A ponte do Maluch, a do Rio Branco, hoje de manhã eu estive lá. Retornamos a obra, verificamos que não tinha sido prevista o acesso da Beira Rio. Vamos gastar naquela obra, a obra vai custar 3 milhões a ponte. Vamos gastar mais 1,8 milhão do município para poder adequar a rua em seguida da ponte, que é de 6 metros, tem que passar ela para 8, indenizar, tirar os postos, pavimentar e mexer nas cabeceiras, porque não previram a construção da Beira Rio. Como é que nós vamos fazer uma obra se nós alocarmos recursos para dar continuidade à Beira Rio, chegar lá, nós vamos ter que derrubar a ponte? Então,
essas lógicas de não planejar é que levou com que a cidade chegasse onde é que chegou. Então, nós não estamos aqui preocupados com o nosso futuro político, nós estamos preocupados com a situação da cidade. Então, nós queremos criar projetos, criar planejamento, por isso que eu disse agora há pouco, criamos uma Secretaria de Gestão para quê? Para fazer gestão pública, fazer com que as coisas sejam permanentes. E, se preferível, mandar por lei, deixar em lei, para que os próximos mandatários cumpram esses objetivos, para não ser entra um, sai outro, e aí fica aquela mudança toda a vida. Então, eu acredito que é esse o maior legado que nós podemos deixar de gestão pública, de dizer o seguinte, vamos consolidar um modelo, e, a partir desse momento consolidado, qualquer administração que chegar vai saber mais ou menos o que vai fazer, vai saber o que tem de recurso, vai saber o que é disponível para buscar no governo federal, no governo do Estado. Hoje nós estamos aí procurando onde é que está tal projeto, onde é que foi tal. O projeto, por exemplo, do Von Plata, que a Câmara rejeitou, está para ser pago aqui na Prefeitura mais de R$700 mil ainda. Um projeto que foi rejeitado pela Câmara em 2014. A empresa que executou o projeto está nos cobrando. Então, coisas assim que não podem mais acontecer no nosso município. Nós temos que, não é que criticar quem fez ou quem deixou de fazer, nós temos que pegar aquilo que a administração passada deixou de bom, vamos continuar, o que a gente achar que tem que corrigir, vamos corrigir. Nós estamos fazendo isso com a Caixa Econômica todo dia, chamando os engenheiros da Caixa aqui, mandando nossos engenheiros lá, para corrigir, para retomarmos as obras. Não existe nenhum, nesse momento, falam-se por aí, a Brusque vai perder recurso lá, não existe nenhum momento, durante esse nosso período, perda de recursos. A João Baula, que é aqui muito comentada, a drenagem da João Baula com a Rio Branco, não existe perda de recursos, nós estamos obedecendo os prazos. Agora, essa obra, Banana, para ter uma ideia, ela está orçada, ela foi colocada no PAC, um valor, se eu não me falha a memória, aproximadamente R$5 milhões. Ela foi contratada em 2010. Ela, para ser começada, e nunca foi dada a ordem de serviço, para ser começada, a empresa requer o reajuste de 2010 até hoje. Isso representa, no mínimo, 40 e poucos por cento. Esses 40 e poucos por cento, quem tem que pagar é o município. Sem contar que a repavimentação de toda a obra também é do município. Então, nós vamos ter que alocar para essa obra, no mínimo, mais 5 milhões, porque nós vamos ter que pagar, no mínimo, 40% de reajuste. Então, qual é a nossa ideia nessa obra? Conversamos com a Caixa Econômica semana passada, é relicitar. Talvez a gente relicite essa obra, como hoje a realidade é outra, os fornecedores são outros, talvez a gente consiga fazer essa obra, não talvez com 7 milhões, mas com 6, não talvez com 5, que seria o valor real, o valor da época, não real, o valor que da época foi licitado, mas talvez com 6, daí a Prefeitura só entraria com 1. Então, é essa conta que nós estamos refazendo no dia a dia, os engenheiros estão lá, os técnicos das obras, nós fizemos questão, eu e o doutor Jonas, de colocarmos os engenheiros efetivos, com portaria, para fiscalizar essas obras. Não tem ninguém comissionado, é pessoal efetivo, fiscaliza a obra, ele, com a portaria do prefeito, a obra da Nova Brasília, o engenheiro tal, obra da Otaviano Rosa, engenheiro tal, engenheiros efetivos da prefeitura. Estamos trazendo esse pessoal, mostrando para eles a nossa boa vontade de executarmos essa obra, mas executarmos certo, executarmos a coisa como ela deve ser feita, sem nenhuma de que se foi o prefeito A que deixou, o prefeito B, o prefeito C. É o caso da Beira Rio Santa Terezinha. Nós assumindo lá na Câmara naquele dia o compromisso com os vereadores, que aquela parte atrás da FEB nós iríamos executar com recurso próprio. Por quê? Aquela obra no Bradesco estava avaliada em 4 milhões. Nós vamos executar aquela obra com recurso próprio e a maquinária da prefeitura, com a usina da prefeitura, eu acredito, com os R$800 mil. Uma obra que ia custar no Badesc 4 milhões. Esses 4 milhões nós vamos fazer o quê? Já apresentamos o projeto ao Badesc para licitarmos daí para frente até na divisa de Brusque. Claro, vai ser feito só a retirada da terra, a recolocação em parte em 1,5 km da nova base, tal. Então, esse novo recurso vai ser usado para isso. Ah, mas por que isso não sai do papel? Aí vão me perguntar. Por que isso não sai do papel se foi em janeiro que a Câmara aprovou, dia 26 de janeiro? Em fevereiro, final de fevereiro, apresentamos o projeto. A instituição bancária, como é de normal, pede informação. Ela quer saber o índice pluviométrico do rio, quer saber o solo. Agora nós temos que fazer uma análise de solo a cada 500 metros. Tem que analisar o solo cada 500 metros. Então, não é obrigado a contratar de novo uma outra empresa para ir lá fazer a análise do solo, pedir à Defesa Civil
tempo a tempo que dá enchente, qual é o período de que, historicamente, Brusque é atingida por cheias. Então, tudo isso nós temos que informar. Então, eu acredito que em 10, 15, 20, 30 dias, no máximo, nós zeramos o projeto Bradesco, tudo em ordem, podemos abrir licitação, talvez em junho, ou ainda no mês de maio, acredito muito difícil, mas junho ou julho, podemos iniciar a obra. Então, é demorada, mas a gente está fazendo com muito cuidado, com muita cautela, para que possamos, se não conseguirmos acabarmos o nosso governo com algumas obras, mas que deixarmos claro para quem vier assumir o governo, se continuarmos, poder ter tranquilidade de continuidade nas obras, para não haver o que aconteceu no passado, as paralisações que dão um grande prejuízo ao município. Bom, temos muitas perguntas, né? Queria agradecer aqui a todos, né? São 14 horas e 47 minutos. Nós estamos, assim, com compromisso com o vice-prefeito da cidade para liberá-lo aqui antes das 3, né? Eu posso dizer. Então, eu vou fazer aqui uma série de colocações das perguntas aqui em sequência e vou deixar bem à vontade nesses 10 minutos para o vice-prefeito comentar. Então, eu vou falar todas as perguntas, porque senão não vai dar tempo de atender a todos, né? Então, de certa forma, em respeito a todos aqueles que entraram em contato com a gente, bom, primeiro queria agradecer, né? Agradecer a gentileza de estar aqui e dizer que a gente tem que aprender a cobrar responsabilidades, né? É inaceitável, por questão ética, não vou falar nome aqui de ex-prefeito, né? Dizer, eu não vou fazer essa obra, eu não vou tocar essa obra, eu não vou mexer nesse projeto. Isso é uma vergonha, né? Porque, na verdade, o que nós precisamos de comunicar. O que o senhor está fazendo hoje, eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz também, é porque nós estamos comunicando à sociedade do que realmente está acontecendo. E comunicar o que é? É você ter conhecimento, por si só, da nossa amada Brusque. O que está acontecendo hoje, que nós não tínhamos conhecimento de muita coisa. Rua Nova Trento, por exemplo, o senhor está falando que não foi nem liberado, poxa, a última parcela, a primeira, né? Que, a primeira prestação de contas não foi aprovada ainda. A primeira prestação de contas não foi nem aprovada, não estão sabendo disso. Então, a cidade tem que saber essas coisas, até porque é um ato democrático, né? Mas vamos às perguntas, né? Vamos lá. Bom, primeiro agradecer aqui ao doutor Mário Mesquita, que faz uma colocação. Vou fazer a pergunta dele e as outras perguntas, o senhor, por gentileza, em 10 minutos, tenta sintetizar, até para não prejudicar o seu horário, por gentileza. Bom, muito obrigado ao doutor Mário Mesquita, que fala: a não contratação do Instituto Áquila por inegibilidade de licitação gerou um parecer desfavorável do ex-procurador-geral Mário Mesquita e sua exoneração. Diante das denúncias feitas, foi instaurado um processo administrativo disciplinar para investigar a atuação dessa empresa e dos servidores envolvidos nesse episódio. Atualmente, após esse fato, a Comissão de Licitações do município já possui um procurador efetivo que analise e emita o parecer jurídico. Por fim, ainda existem problemas no setor de licitações? Essa foi a pergunta, gostaria que o senhor ficasse com essa pergunta. E também, seguindo nesse conceito, muito obrigado a Keila Thaís Kim, ela fala assim, ela pergunta: 1,5 milhão para tubulações é caro? Ou quer dizer, então, do valor a ser pago ao Instituto Áquila? Ela fez a pergunta. Também aqui a pergunta do Alexandre Silva. Muito obrigado, Alexandre Silva. O porquê o prefeito não se manifesta e somente o vice fala sobre a cidade? É a pergunta dele. E também a pergunta aqui do Sidney Martins de Lima. Muito obrigado pela sua pergunta. E as ruas, que nem limpas e roçadas estão nesses últimos 100 dias? Já mandei fotos à Câmara, já cobrei e até agora nem a roçada foi feita, né? E falta a mão de obra para os bairros, né? Então, portanto, eu deixo essas indagações, essas perguntas aqui para o vice-prefeito poder, nesses 10 minutos, aí, poder se manifestar, por gentileza. Quando eu falei na questão do bairro Santa Nova Brasília, da questão do 1,4 milhão, que é o que falta realmente para acabar a obra, eu jamais falei que esse recurso não é razoável. É um recurso. Agora, eu estava me colocando na situação seguinte: se gastou, você quer passar lá, você é cidadão comum, olha a placa que está do lado da antiga revenda de carro do Sérgio Automóveis, tem uma placa lá do prefeito municipal, até também, Banana, é outra questão que a gente não usou e não vamos fazer: trocar logomarca, trocar uniforme, trocar modelo, trocar de cor. Isso não cabe para nós. Vamos tocar aquilo que está aí, vamos fazer o que já estava aí, trocar placa. Não vamos gastar dinheiro com isso. Não interessa. Não. Então, você passa lá perto dessa obra, você olha, obra contratada do governo federal, Caixa Econômica, tal, município, valor de quase 13 milhões, 12 milhões e 900 e pouco. Então, deste valor, falta apenas 1,4 milhão, dos quais 1 milhão a Caixa Econômica vai entrar, e 400 é aquele 40% que eu te falei, que é a correção que o município vai ter que pagar
para acabar a obra. Então, foi isso que eu quis dizer. Como é que nós fizemos uma obra de 12 milhões e a obra não serviu? Então, por apenas 1.400.000, não se deixou atendido uma comunidade que sofreu mais de uma vez. Eu estou falando do 8 de janeiro, mas essa comunidade Nova Brasília, depois de 2012, 2013, já vem sofrendo com essa questão dos cheias. Então, foi isso que eu quis dizer quando eu falei desse 1.400.000, que faz com que acabe a obra da Nova Brasília e a obra do Monte Serra. Quanto à questão da comissão de licitação, é verdadeira, o ex-procurador cita essa questão, houve muita dificuldade em processo licitatório no primeiro momento, é verdade, seja ele internamente, o que aconteceu, e por não ter, como eu já havia colocado, deixado esse processo licitatório aberto na administração anterior, que, por questões de recursos também, vamos bem dizer, eu não estou aqui, eu sou amigo pessoal do ex-prefeito Boca. O Boca, a partir de outubro, novembro, ele quis botar a conta em ordem, e ele também executou também aquilo que ele poderia executar dentro do orçamento, para também não ficar numa improbidade administrativa, em todas essas questões. A gente tem que entender, porque ele teria saído da eleição, automaticamente ele teria que fechar as contas, então ele também não teria recursos para licitar uma montoeira de coisas, deixar tudo pronto para nós chegarmos e tocarmos. De início, houve realmente essas questões que envolveu a questão da comissão de licitação. Nesse momento está resolvido. Vamos dizer assim, recolocamos pessoas na comissão de licitação, o novo procurador assumiu também a procuradoria, e hoje eu acredito que as licitações estão começando a caminhar. Como eu citei essa questão do equipamento, do maquinário, que eu acredito que em 15 dias vai estar pronto para licitar e conhecermos os novos ou um novo fornecedor. Estamos querendo que o maior número, porque antigamente os equipamentos eram fornecidos por uma única empresa, né? Então, esperamos que várias empresas... Colocamos uma idade mínima também para o equipamento, Banana. Colocamos que os equipamentos, para ser alugado para o município, tem uma idade mínima de 5 anos, de 7 anos, para que possamos receber o equipamento em boas condições. Porque senão você vai hoje viajar com um carro de aluguel de 20 anos atrás, é um preço. Você vai ter um carro novo, é outro preço. Então, o preço valia também de acordo com a condição do equipamento. Porque o equipamento bom trabalha 10 horas por dia, não há problema. O equipamento ruim vai te dar problema a cada momento. Então, colocamos idade mínima para os equipamentos. Então, fomos corrigindo esses detalhes que, muitas vezes, a gente tem que reconhecer. O processo licitatório, a 866, é complicado. É um procedimento, vamos dizer assim, demorado. Então, isso faz com que a administração pública, muitas vezes, fica travada. A pessoa tem boa vontade, quer resolver, mas, por outro parecer, acaba se tornando complicado essa questão. Então, houve, durante um período, que havia vários questionamentos de que precisava aparecer daqui, aparecer de lá. Então, se atrasou uma certa etapa do processo licitatório. Agora está dentro da normalidade. Então, se começou a fazer, já houve licitação, já desde o primeiro momento, houve várias licitações. Então, só que a licitação é um processo que é todo dia tem coisa nova, é merenda, é remédio, é construção, é material de construção, é tubo. Então, é um volume muito grande de licitações. Quanto à questão do Instituto Átila, eu queria deixar bem claro que nós já se manifestamos várias vezes através de notas oficiais, da maneira com que o município se manifestou. Está muito clara a intenção do município, que é a intenção de fazer uma gestão. Por isso, criamos a Secretaria de Gestão, para que possamos realmente fazer gestão em Brusque, seja com as universidades, seja com a integração dos servidores numa secretaria. Não nos interessa de que forma, mas temos que fazer gestão, porque gestão melhora a condição do serviço público, melhora a qualidade do serviço público, economiza recurso público, porque muitas vezes um diretor de uma escola ou qualquer outro órgão, por exemplo, o pavilhão de eventos, o Toto fez um grande trabalho lá, está totalmente recuperado. Você tem ido lá, transmitido o jogo, era coisa simples, valor baixo. O telhado era só trocar a telha. Então, coisas mínimas que dá uma economia. Se deixar mais meio ano aquilo lá, ia estar detonado todo o piso tem que ter manutenção da arena multiuso. Hoje nós estamos recebendo jogos do basquete, de vôlei, de outras cidades estão
Florianópolis, pedindo para vir em Brusque, porque nós estamos com a arena novamente, e deixaram lá anos sem recuperar. Isso é que, simplesmente, uma vazão, uma infiltração no telhado pode causar um prejuízo, ou uma caixa d'água não funcionando, o custo de água pode ser muito grande, o não apagamento, desligamento de ar-condicionado, de luzes, pode aumentar em muito o custo da energia elétrica do município. Isso somado a 100 patrimônio, 200, os aluguéis, nós temos que reavaliar um por um, se há necessidade mesmo de ter aquilo alugado, se não há necessidade de concentrar em um só. Então, tudo isso é gestão. E o dinheiro vai saindo pelo ralo, vamos dizer assim, e ninguém faz gestão. Então, nós precisamos realmente focar onde? Na gestão. O recurso nós sabemos quais são. Nós temos que administrá-lo bem. E administrar bem é o quê? Economizar. Se você, na sua casa, na sua vida, você recebe um salário de 3 ou 4 mil reais, como vice-prefeito, recebo um salário de 9 mil reais. Se eu não souber administrar, pode me pagar 20, que eu não vou estar todo dia no vermelho. Então, eu tenho que saber administrar. Isso que é clareza. E mostrar à população, não ter vergonha de falar isso. Não tem que ter vergonha de dizer quanto é que o servidor público ganha, quanto é que o médico ganha, quanto é que qualquer um que presta serviço para a prefeitura ganha. Nós estamos sendo pagos pelo povo. Eu nunca tive medo de dizer que eu sou vice-prefeito e meu salário é esse. Eu ganho líquido isso. O salário de vice-prefeito bruto é 12 mil reais, como o do prefeito, eu não me lembro de cabeça, mas também é tanto. Então, nós temos que ter clareza para a população quanto é que ganha o nosso professor, quanto é que ganha a nossa merendeira, quanto é que ganha o nosso cara que está lá na mão de obra, que é o que mais sofre, aquele. Realmente, o serviço público, onde nós precisamos mais é onde? No dia a dia, que é na saúde, nos postos de saúde, no dia a dia atendendo a população, na educação e no obra, que são os serviços mais pesados, que talvez, muitas vezes, são os menos remunerados. Por quê? Porque são maior volume também. Então, tudo isso nós temos que ter clareza, não temos que esconder nada, não tem um motivo nenhum para ficar tampando. Eu, para mim, botaria um painel ali na frente da prefeitura e mostrando, claro, quanto a prefeitura arrecada, quanto é que gasta, onde é que gasta, como gasta, sem nenhuma dificuldade. E nós temos convidado várias vezes o observatório para participar da licitação, para participar da conversa, as entidades empresariais. Quem quiser participar, está à vontade, porque nós temos clareza de dizer o seguinte: o dinheiro é do povo, nós temos que devolvê-lo ao povo. Então, é esse modelo novo que nós vamos ter que construir. O velho se passou. A coisa feita em gabinete, a coisa escondida, hoje a rede social está aí. Está todo mundo perguntando, está todo mundo querendo saber. Isso é natural. Antigamente, ninguém tinha essa capacidade, essa imperatividade de chegar rápido, se esperar até o jornal divulgar amanhã. Já sabe na hora. O fato aconteceu hoje de manhã, a votação da aprovação do salário dos servidores. Já todo mundo está sabendo. Foi 11 horas na Câmara, não precisou abrir o jornal amanhã para ver, ou esperar o jornal da noite para ver. Então, hoje já todo mundo está sabendo. Então, o Estado como um todo, o município, federação e a União, a federação e o Estado e os municípios precisam ter clareza na execução de suas obras, na execução do funcionalismo, mas temos que ter clareza em tudo. Dizer, é isso que nós temos para arrecadar. Nós arrecadamos quanto? 23, 24 milhões mês. Quanto é que custa a folha? Quase 15 milhões? Está aqui. Como nós podemos administrar? O que é que nós temos que gastar na saúde, na educação? Então, ser claro isso para a população, para que a população possa também entender que, só para terminar, Banana, como houve num passado recente, criação de supersalários e outras questões, estão até na Justiça discutindo, e a Justiça vai, sabiamente, dizer se está certo ou está errado. Não vou aqui condenar quem fez ou quem deixou de fazer, mas naquele momento alguém achou por bem criar algumas estruturas, umas regalias de funcionalismo, que não é no total, são poucas pessoas. Quando se fala em funcionalismo, tem a generalização, isso é muito ruim. Eu consegui viver no governo do Estado, passei pela Celesc, passei pela Casam, passei pelo governo federal, passei pelo Senado Federal, onde passei, deixei grandes amigos, construí grandes amizades, todos funcionários de carreira. Fiquei 1 ano na Celesc. Sou convidado em várias solenidades, várias festas, vários aniversários de funcionários, porque a Celeste 99,9% são efetivos. E todos gostam muito de mim. Eu tenho a capacidade de trazê-los para o meu lado, para dizer, gente, vamos, como tem feito dentro da prefeitura, tem conversado com cada servidor das áreas, quando a gente chama para resolver alguns problemas, a gente precisamos de vocês. Vocês é que são o instrumento dessa mudança. Vocês é que tem que estar no dia a dia, porque eu sou passageiro, você ficará. A sociedade vai cobrar de você, porque eu
passa uma eleição, vem outra, vem um próximo, então, mas aqueles que estão aí no dia a dia que tem que ter o conhecimento. E hoje nós estamos assim, vamos buscar um ou outro que tem conhecimento. Quando a gente assumiu, o que vamos buscar? Vamos buscar o fulano de tal, que ele conhece toda a tubulação de Brusque. Vamos buscar o ciclano que se aposentou, porque ele conhece todas as bocas de lobo. Então, nós temos que ter esse histórico, isso quem faz é o servidor público efetivo, não é o político. O político é passageiro. Então, eu pedi ao funcionalismo que nos ajude a governar as escolas. Passamos de um ano para o outro, não houve trauma, não teve paralisação. Eu brinco outros dias, eu digo, eu não sei, a Santa Terezinha, a creche Tia Emília, que é a minha, que é onde é que eu fui mais votado, ali no meu bairro, onde é que é a escola Santa Terezinha, se perguntarem para mim o nome da diretora, eu não sei, Banana. Eu não me incomodei em estar lá nomeando a diretora do Colégio Santa Terezinha. Eu me incomodei que aquilo lá estivesse funcionando. E digo aos Zancanaro, cobre serviço desse povo, cobre para que a coisa funcione. Não me interessa quem está no posto de saúde da Santa Terezinha, quem é o responsável. Eu nunca fui lá perguntar quem está lá mandando, se é do PMDB, se é do PSD, se é do PP, se é do partido que for. Agora, se não funcionar, eu vou estar lá cobrando. Vou cobrar, todo dia vou cobrar. Agora, não me interessa que a máquina pública, me interessa que a máquina pública funcione. E é isso que nós estamos pregando. Um novo modelo, dizer o seguinte, as redes sociais, vamos cada vez mais, nós vamos fazer com que a prefeitura também interagir nesse processo, para que possamos receber mais rápido as informações. Recebemos vários desses que nos passaram informação, nós passamos, problema com buraco, problema com roçada, e nós estamos aí, todo dia mandando para o secretário, e vocês também podem mandar, tem o WhatsApp do secretário de obra, secretário de... Mande mesmo, faça a cobrança, cobre no dia a dia, eles são funcionários de vocês. A população tem que cobrar, nós somos funcionários do povo, nós temos que ser cobrados. Então, e muitas vezes não sabemos, nós não temos condições de conviver na cidade num todo. Então, tem coisas que estão acontecendo na cidade que nós precisamos ser informados, sim. Obrigado, Banana, agradeço esse espaço, me coloco à disposição da população, de você, do nosso Canal X, que sempre esteve nos abrindo espaço para que possamos administrar esses 4 anos, vendo Brusque prosperar, vendo Brusque crescer, é isso que a gente espera. Vice-prefeito, desculpa interrompê-lo, né? O senhor já deu as suas considerações, mas eu não posso deixar de uma pergunta ali que ficou. Eu sou obrigado, né, dentro do nosso profissionalismo e também da sua responsabilidade. Por que o vice fala mais que o prefeito? Uma pergunta que teve aqui. Talvez é porque ele goste mais de falar, né? Ou ele é mais político, vamos dizer assim, né? Eu vivi no meio político nos últimos 22 anos, você sabe disso. Então, eu convivo. Mas o doutor Jonas, ele viveu a medicina nos últimos tempos. Ele é um homem totalmente ligado à medicina nos últimos 40 anos. E é o perfil um pouco dele. Também ele fala, assim, ele dá entrevista, ele está na rua visitando obra, ele participa. Mas ele é mais reservado nessa situação. E eu sou mais de, se tu não me ligar, eu te procuro, como diz o outro, né? O homem da comunicação. A rádio não me liga, eu ligo para a rádio. O jornal não me liga, eu ligo para o jornal. Eu procuro também, né, tentar dar informação, tentar esclarecer, mas também eu convivo nesse meio mais tempo, né? Eu acho que é mais fácil. Isso que é mais fácil. Todos os colunistas, todos os jornais, vocês me conhecem há um bom tempo, né? Então, o doutor Jonas, vocês começaram a conviver agora, né, no período eleitoral. Então, talvez seja por isso que o vice-prefeito é mais falante, né? E se dá a latinha, como diz o outro, ele vai mesmo. Não adianta que tá a latinha estando na mão, o vice-prefeito fala. Uma pergunta rápida. O antigo Correio da nossa cidade só me falou, antes de entrar no ar, que temos uma notícia boa para a cidade, né? Tá tocando aí. Estão chamando o senhor lá, né? Mas para a gente, bem rapidamente, o que está acontecendo ali? Olha, eu estive com o pessoal do Correio em Brasília, estive com o pessoal do Correio aqui, há uma solicitação da comunidade luterana que o terreno volte para a comunidade luterana, porque foi ela que cedeu, na época, uma venda irrisória, um valor irrisório, para o Correio. O Correio Nacional não admite essa devolução automática. Então, ela quer que o município receba esse terreno para depois o município destinar a ter a sua destinação, seja devolução, seja em outras questões, tem que ser aprovada pela Câmara, toda essa estrutura, depois o município vai ter que resolver. Então, eles sugeriram essa ideia. Como há uma grande preocupação com a situação, que estou me ligando aqui de lá, com o momento que vive aquele prédio, então, a semana passada, o chefe dos Correios em Santa Catarina, o Marciano, que é o diretor regional dos Correios em Santa Catarina, esteve aqui com a advogada, com todo o pessoal do Correio Estadual, e disse o seguinte: vocês têm interesse de nós largarmos em conjunto, retomarmos a propriedade do terreno, que é do Correio, que
está invadida, que está utilizada por moradores de rua, né? Então, não, temos sim. Se nós repassasse a limpeza e fechamento, lacrar, tal, tudo para vocês fariam? Eu me coloquei à disposição. Então, eles foram à justiça, requereram a posse, nesse momento, às 3 horas, eles estão lá, eu acredito que o oficial de justiça e tudo, e acho que se existir lá 1 ou 2 moradores de rua nesse momento, a nossa assistência social estará acompanhando para levá-los ao albergue do município, não deixá-los na rua à noite, né? Então, nós iremos fechar provisoriamente aquele prédio, para até que o trâmite burocrático do Correio devolva esse prédio para o município, que deve, claro, a burocracia, como eu digo para você, é demorada. E mais Brasília ainda, então é um processo lento, até que o Correio aprove essa devolução, que vá para o Conselho Administrativo do Correio, vai para o Presidente da República, até que faça a devolução através de decreto, isso temos um bom tempo. Então, para isso, nós vamos lá agora, os engenheiros da Prefeitura já estão lá também, eu acho que o pessoal do Correio já está lá, e eu acredito que o oficial de Justiça também, para dar a entregação de posse, e para que nós possamos adentrar o prédio e podermos fazer a limpeza, para ficar bonito lá, roçar, limpar aquilo tudo, porque há um mau cheiro, há uma situação muito complicada para quem utiliza aquelas vias ali, né? Então, para que nós possamos fecharmos, para que ninguém possa mais ter acesso ao Correio, enquanto perdurar essa situação. Arivec, vice-prefeito da cidade de Brusque, fica aqui meu abraço, meu carinho, minha amizade por você. Obrigado por ter recebido meu convite, estar aqui prontamente, né? Falando, conversando, comunicando. É isso que a gente quer. É isso que a cidade precisa, troca de informações, para a gente objetivar, sim, um caminho. E a nossa cidade merece isso. Brusque não mereceu aquilo tudo que aconteceu. Não vamos olhar para o retrovisor, mas vamos olhar para frente, porque nós merecemos isso. Uma Brusque imortal, uma Brusque melhor para todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso na administração, independente da bandeira partidária. Sucesso para o Brusque, que essa relação com a Câmara Municipal se perpetue numa união para uma cidade melhor para todos nós. É isso que nós queremos, uma cidade melhor para todos nós, para as nossas crianças. Um grande abraço, muito obrigado, obrigado ao Dixon Krieger, aqui na Geração das Imagens, o Ivo Clan Júnior lá nos estúdios, né? Aqui fazendo com que esse Facebook, com essa comunicação, chegue a tantos da nossa cidade, em toda a região, pelo Brasil afora, falando numa cidade que a gente aprendeu a amar, admirar, chamada Brusque, nos nossos corações. Daqui a pouco, a gente volta.